Tá gravar, assim. Tá escrito gravar em cima. Em vermelho. Em vermelho, é isso? Tá certo. Então tá, tomara que esteja certo. Então vamos lá. Então vamos, pessoal, começar. Então, tá? Tudo bem? Tá, gravar vermelho. Então vamos lá. Boa tarde a todas e todos. Bem, então, eu quero começar falando um pouco sobre a disciplina, assim, né? Na verdade, sobre os objetivos e a concepção da disciplina, que é uma coisa que a maior parte de vocês que já fez disciplinas comigo já ouviu falar muito, mas eu vou falar rapidamente, certo? Porque tem pessoas chegando, Tiago, Eliane, Tiago, aluno ouvinte, Eliane está fazendo pós-doc aqui no programa, é legal vocês conhecerem também, vai participar do meu grupo de pesquisa e vai acompanhar a disciplina, né? Então, acho que a coisa mais tem dois aspectos que eu acho que são importantes destacar. Um é que essa disciplina é uma disciplina pensada para a formação de professores, né? Eu vou falar muito rápido uma coisa que eu falo sempre, que tem escrito em vários lugares, enfim, mas eu acho que é só importante, inclusive, porque está gravando, marcar essas questões. Então, primeiro, uma disciplina de análise, né, de cálculo, enfim, pensada para a formação de professores. Isso quer dizer que a disciplina dialoga com a matemática da educação básica, né, assim. Mas acho que isso que é importante a gente refletir. Inclusive, quem já fez disciplinas comigo antes pode falar depoimentos também sobre isso. Acho que isso que é importante a gente refletir. O que quer dizer a disciplina dialoga com a matemática da educação básica, né? Assim, quando a gente fala de formação de professores, a gente sempre fala nisso, né? Que a matemática dos cursos de educação, de formação de professores, que por vezes, né, parte dessa matemática é uma matemática considerada matemática avançada, uma matemática científica, matemática superior, como é que ela dialoga com a matemática da educação básica ou com o saber do professor de conteúdo matemático para ensinar na educação básica, né? São questões muito debatidas na literatura. Então, acho que o que é importante marcar é que, quando a gente defende essa, é a minha posição, né? Quando eu defendo essa articulação da matemática universitária, digamos assim, com a matemática científica, com a matemática escolar, aquela matemática que é mobilizada nas salas de aula, eu não quero dizer com isso nem que a gente vai superficializar, digamos assim, diluir, né, a matemática considerada matemática científica para aproximar a matemática da educação básica, e nem a gente vai usar a matemática científica para chancelar, para legitimar as abordagens da matemática da educação básica, né? Então, não é nem aproximar a matemática da educação básica da matemática científica, aproximar, que eu digo no sentido de ter os mesmos padrões, né? Ter as mesmas práticas, e nem ao contrário, nem superficializar, mas eu acho que não é uma superficialização, né? A matemática da universidade para aproximá-la da matemática da educação básica, né? Assim, porque, mais precisamente, o que eu quero dizer com isso? Já há vários anos, existiram várias propostas assim, de curso de cálculo para a licenciatura, ou de análise para a licenciatura. E parte dessas tentativas é a mesma concepção de análise ou cálculo do bacharelado, só que mais enfraquecido. Por isso que eu falo, não é uma questão de superficialização, né? Porque essa visão, né, que a matemática do professor é a mesma matemática do bacharel, só que enfraquecida, é uma visão que subalterniza a docência como profissão, em primeiro lugar, beleza? Certo? Então, não é uma questão de superficializar, é uma questão que a gente vai aprofundar de forma diferente, né? São outros aspectos que a gente vai aprofundar, beleza?
Certo? Tranquilo? Tá? Então, entendendo a matemática como ciência, digamos assim, e a matemática que é mobilizada na escola como práticas sociais diferentes. E cada uma tem os seus próprios critérios, enfim. Então, não é fazer uma imitar a outra. Ao contrário disso, é usar cada uma delas para problematizar a outra, né? Então a gente pode usar reflexões, e eu acho que eu tento fazer muito isso, né? Usar reflexões da matemática como ciência para problematizar algumas práticas da matemática da educação básica e reciprocamente usar as formas como se dá sentido à matemática subjetivamente ou historicamente ou socialmente nos contextos de sala de aula para problematizar a matemática científica, ou seja, para tirar a matemática científica daquele seu lugar que fica, que é muito comum, de um conhecimento pronto e acabado. Beleza? Então esse é um pouco o enfoque da disciplina. E isso tudo também está muito baseado tem essa extensão atrás de você, que eu acho que você pode usar. Só tem que ter muito cuidado. Certo. Vai estar mais perto. Ah, sim. Vai estar mais perto. Acho que ali eu consigo Só mexer tem que melhor. tomar muito cuidado para tirar e colocar. Bom, isso tudo que eu estou falando, né, também é muito baseado. Dá uma olhada aí se está gravando, tá? Você sabe como é? Tem que estar escrito verde, tem que estar escrito gravar em vermelho. Tá. Valeu. Derrubar? Não foi. Tá. Gente, isso é muito. Eu acho que eu vou comprar um tripézinho daquele de celular e gravar no celular. O que vocês acham? Faz assim. Hã? Põe o pau de céu. Não, tem aqueles tripézinhos Eu acho que você pequenos. pode comprar um suporte novo para ela. Eu acho que não deve ser muito caro. Mas um suporte que encaixa aí, é possível achar isso? Ela deve ter o pino embaixo para parafusar e você. Ah, tá. Eu sou de humano. Acho que esses pequenininhos que vende na feira, acho que encaixa muito. Encaixa nessa câmera aí? Eu acho que o tripézinho encaixa. Não na câmera, mas Quando você desligar, Eu tenho uma, posso trazer para você testar. E aí, se você gostar, você compra Eu acho que que é um pequenininho também. Então Trago faz você isso, semana por que favor. vem. Tá. Memória. No celular tem muita memória. Tá, vamos tentar isso então. Vamos ver se ele encaixa aí. E essa câmera grava tão bem, a gente sabe. Enfim, teve um dia que a gente gravou com o celular também, que a câmera não funcionou de jeito nenhum. Mas assim, não foi o tripé, foi a câmera não. Resolveu não ligar e a gente gravou com ele, enfim. Continuando. Né? Bom, isso tudo que eu estou falando também tem muito a ver com aquela, eu estou falando muito rápido, tá? Mas eu tenho já muita coisa escrita sobre isso, enfim, vocês já ouviram falar também muitas vezes. E bom, isso tudo também está muito baseado na ideia com a qual eu trabalho de matemática problematizada, né? Assim, que é uma ideia que, em primeiro lugar, é uma concepção epistemológica diferente sobre o que é matemática, sobre o que é ciência, né? E como a gente opera com essa concepção nas práticas docentes em sala de aula. O que é essa diferença? Por um lado, essa concepção de matemática não problematizada ou de matemática naturalizada é uma concepção que entende a matemática como um conjunto de fatos prontos, né? Então a matemática ela é constituída por teoremas, né? É uma visão teoremática, né, que a gente chama. Então a matemática é um conjunto de coisas, de fatos prontos. Nessa concepção, o ensino de matemática é relatar esses fatos, né? Então, em contraposição a isso, a perspectiva que eu trabalho, que a gente chama de matemática problematizada,
entende a matemática como um conjunto de problemas, né? Então, o que constitui, a gente diz que o único a priori da matemática são os problemas. O que constitui a matemática mesmo são os problemas, né? Certo? Então, nenhuma verdade é eterna, né? Porque os problemas têm um estatuto epistemológico independente das soluções, nessa visão problematizada. Beleza? Certo? Bom, e aí, quando a gente traz isso para o ensino, né, a gente tem uma posição sobre o ensino de matemática na qual é pelo menos tão importante quanto provocar perguntas do que apresentar as respostas. Com isso não quer dizer que as respostas não sejam importantes, mas o que eu quero dizer é que as perguntas, os problemas, têm uma importância em si, que não depende da importância das respostas, né? E quando a gente tem um ensino de matemática não problematizado, ou seja, um ensino de matemática orientado pelas respostas, nós abdicamos de aproveitar a potência das perguntas. Então a potência das perguntas em si não importa muito qual é a resposta, mas elas têm uma potência em si. Beleza? Tá? Aí o exemplo que vocês já devem ter ouvido falar, que eu sempre falo, que eu acho que torna isso bem evidente, são os exemplos de propriedades do infinito, né? Assim. Então, se a gente pergunta, existem mais números racionais ou mais números irracionais? Na matemática contemporânea, a matemática contemporânea fornece uma resposta para isso. E nós falamos muito sobre isso em análise 1, né? Uma resposta para isso baseada na teoria de cardinalidades, etc., que diz que existem mais números irracionais do que números racionais, certo? Ou seja, a cardinalidade infinita dos números racionais é maior, estritamente, que a cardinalidade dos números racionais. Beleza? Então isso seria a resposta no contexto da matemática contemporânea. Mas essa resposta não elimina a potência da pergunta, né? Então, essa pergunta ela tem uma potência em si. E essa potência não tem nada a ver com essa resposta ou com outras possíveis respostas, né? E essa potência da pergunta, eu acho que ela se materializa de uma forma muito assim, concreta mesmo, quando a gente faz essa pergunta na educação básica, no ensino médio, por exemplo. Eu tenho essa experiência, não sei se mais alguém aqui já tem. Então você chega e pergunta isso, por exemplo, existem infinitos maiores do que outros, são todos infinitos equivalentes? Numa turma da educação básica, isso sempre provoca assim, um rebuliço. E esse rebuliço que é importante, né? Beleza? E você pode até dar a resposta. Beleza, mas aquilo que essa pergunta provoca já é importante em si. Tranquilo? Está fazendo sentido isso? Thiago, está chegando agora. Eliane, quer me falar? Não, só você perguntou, né, se a gente já fez isso tanto no ensino médio quanto no primeiro ano da graduação. E é interessante o quanto eles se debatem, né, sobre isso. Tem uma resposta pronta, mas quanta matemática se produz ao discutir. Exatamente. Quanto de matemática se produz ao discutir. Eu acho que a frase é exatamente essa. Só que eu não trabalhava com essa pergunta. Essa pergunta é um exemplo. Coisa bem básica, assim, de quantos números existem entre 0 e 1. Isso, exatamente. E aí, a partir daí, a gente discutiu. Exatamente. Então, pensando assim no ensino médio. No ensino médio, a gente coloca essa pergunta, o aluno ele pode terminar o ensino médio sem entender ou sem conhecer a resposta matemática formal para isso. Mas eu estou com um negócio aqui. Esse mouse aí. Ah, não, esse não é o laptop, esqueci. Esse mouse não está ligado lá, Esse não? mouse deve estar ligado. É aqui, Não, ok. Não, isso. Agora não. Ok.
Tá. Então, no ensino médio, o aluno pode nem chegar a essa resposta nunca. Mas o que é importante é o pensamento, a criticidade, o pensamento matemático que a pergunta vai provocar, né? E a minha crítica é justamente que a gente tem um paradigma assim, do ensino de matemática, ele tem uma obsessão por fornecer resposta. Então a gente quer logo chegar à resposta. Isso não importa muito, né? Assim, até porque a própria ciência não se produz assim, né? Não se produz verdades eternas. A matemática, nem nenhuma outra ciência, nem ciências empíricas são feitas de verdades eternas. Eu já fiz essa estratégia quando estava ensinando o ciclo multiplicativo. Aí, para saber, a gente teve que construir, não simplesmente dar a resposta que era um multiplicando com o outro. Aí já se fazer um diagrama de árvore, assim por diante. Exatamente. Então, eu acho que você dá aula em que ano? Eu dei aula ano passado do sexto ano. Eu acho que foi a matéria do oitavo ano, acho que foi colégio particular, o livro já pedia isso. Entendi. Então, acho que tem muitos exemplos, né, onde isso acontece, né? E a gente tem o ensino que a gente quer logo dizer a resposta para as pessoas. Eu acho que isso afasta muito as pessoas da matemática, né, os alunos da matemática, né? E um outro exemplo que eu acho bacana para ilustrar essa coisa de que a pergunta tem um estatuto epistemológico independente da resposta, que é o seguinte: o problema ele pode ter uma resposta na matemática contemporânea, mas essa resposta não é a única possível dependendo do contexto social que a gente está falando. E aí o exemplo que eu acho que coloca isso bem assim, nitidamente, é o exemplo que eu também já falei aqui em análise 1, é o exemplo do paradoxo de Zenon, né, assim, de Aquiles e a tartaruga, que basicamente, assim, simplificando, vai dizer o seguinte: se eu quero andar daqui até aquela parede, em algum momento eu vou estar na metade do caminho e faltará outra metade. Então essa outra metade, quando eu for percorrer essa outra metade, em algum momento eu vou estar em metade da metade. E assim por diante. Beleza? Então, essa distância, por exemplo, de onde eu estou até a parede, ela pode ser decomposta em subdistâncias infinitamente, beleza? Tranquilo? Então, lá naquele contexto, né, da Grécia, da antiguidade grega, a formulação filosófica que eles davam para esse paradoxo que eles chamaram paradoxo de Zenon, né, é que o movimento é uma ilusão, né, porque na verdade eu nunca consigo chegar na parede, porque em qualquer distância que eu tiver da parede sempre faltará uma metade, então eu sempre tenho uma metade a percorrer, então eu nunca chego na parede. Então o movimento é uma ilusão. Essa é uma resposta filosófica para essa pergunta. Se a gente trouxer essa pergunta e tentar contextualizar na matemática contemporânea, a matemática contemporânea tem uma outra resposta para essa pergunta, né? Que na verdade é uma PG, né, que a gente está falando aqui. Então eu tenho metade, mais metade da metade, mais metade da metade da metade. O que eu estou fazendo? Eu estou somando um meio, mais um quarto, mais um oitavo, mais um sexavo, assim por diante. E a gente tem uma teoria na matemática contemporânea, que é a teoria de convergência de limite, né, de sequência e de séries, que fala que o somatório dessa série é 1. Beleza? Só que esse somatório, como a gente também já falou bastante em análise 1, não é um somatório algébrico, né? É um somatório no sentido limite, no sentido da aproximação. Então, essa teoria de convergência de sequências, né, ela dá um sentido no qual eu posso ter uma soma com infinitas parcelas que dá um resultado finito, tá certo? Beleza? Tá? Então, a nossa resposta, a nossa que eu digo na matemática contemporânea para esse paradoxo seria isso. Beleza, eu tenho infinitas parcelas, mas pode acontecer de eu ter infinitas parcelas cuja soma
resulta num valor finito. Só que aí não é soma mais no sentido algébrico. Então a matemática contemporânea dá outro sentido à ideia de soma, de forma que isso seja possível. Tá? Então o que eu quero dizer com matemática problematizada é que a pergunta tem um estatuto independente da resposta. Com isso eu também quero dizer que eu não vou hierarquizar essas respostas. Beleza? Então eu não quero dizer que a nossa resposta na matemática contemporânea é melhor do que a resposta do Zenon. Beleza? Tranquilo? Eu quero dizer que são respostas diferentes, que estão contextualizadas em, vamos dizer assim, em referências filosóficas diferentes. Beleza? E uma resposta não é melhor do que a outra. Se a gente faz essa discussão de uma perspectiva de matemática não problematizada, né, como o que existe na perspectiva de matemática não problematizada, a matemática é um conjunto de respostas, então a gente automaticamente hierarquiza as respostas. Então a gente vai olhar a resposta do Zenon como uma versão mais primitiva da resposta que a gente dá na matemática contemporânea. Beleza? E eu acho que essa reflexão que eu estou falando, isso vale tanto historicamente como subjetivamente também. Porque eu acho que isso é muito importante para a gente entender as formas que os nossos alunos dão sentido às coisas em matemática. Beleza? Então, quando a gente tem em sala de aula essa visão não problematizada e um aluno que erra ou um aluno que não entende alguma coisa, a gente necessariamente olha esse erro ou esse não entendimento como um sinal de deficiência, como um sinal de que aquele aluno é fraco, aquele aluno é burro, etc. E muitas vezes o aluno que declara não estar entendendo, ele está produzindo muito mais sentido do que está entendendo. Muitas vezes ele está pensando coisas e a gente simplesmente compara com uma resposta de referência, né, e opera numa perspectiva do que falta aquele aluno, etc. E com isso a gente abdica em potencializar aquilo que o aluno está produzindo de sentido. Né? Então, muitas vezes, o aluno fala, entendi tudo. Às vezes ele não está nem aí, porque ele está entendendo só o procedimento, não está refletindo. E muitas vezes o aluno fala, não entendi, às vezes ele está com um pensamento mais profundo até do que o outro. Né? E nessa perspectiva não problematizada na sala de aula, a gente perde isso. Beleza? Quem quer falar mais alguma coisa? Vocês já ouviram isso 1000 vezes, mas falem aí, que eu odeio falar sozinho. É mentira isso, que eu falo pra caramba, mas é mentira, é verdade ao mesmo tempo. Se deixar, eu falo pra caramba, mas aí depois eu fico com consciência pesada. Então falem aí, quem quer falar alguma coisa. Tá fazendo sentido isso? Eu tô falando super rápido também. Vou dar um exemplo bem simples. Ótimo. Da primeira vez em que eu comecei, como professora, a realmente olhar para o que os alunos produziam. Porque a gente começa a ser professor muito achando que a gente só tem que reproduzir aquilo que está nos livros. Né? E logo que eu terminei a graduação, no curso de especialização, a gente tinha a tarefa de analisar, pensar uma aula diferente tal, e analisar o que estava acontecendo. E aí você começa também a ouvir mais os alunos. E me marcou muito essa fala de um aluno, tanto que ela foi objeto de análise de uma publicação que eu fiz, a primeira da minha vida. A discussão era, a gente começou recortando uma folha de sulfite para construir as peças do Tangram. E a primeira discussão era se era retângulo ou não, por que era retângulo. E aí eu coloquei os alunos em duplas, um dos alunos olhou para o outro e falou assim, retângulo é porque é tudo igual. Todos os cantos são iguais. Aí o colega falou assim, você é burro, que tudo igual, olha aqui, ó, esse daqui, esse é maior, esse é menor. Aí eu falei, nossa, eu preciso ver o que esse menino está pensando, né? Eu falei, mas o que você está dizendo que é igual? Aqui, professor, ó, esse canto, esse
os 4 cantos são iguais. Ou seja, aquele menino estava dando a definição do que é retângulo. Isso. Tem 4 É ângulos verdade. retos. Quadrilátero e quiâmbulo. A partir dali a gente foi discutindo o que é retângulo, que o quadrado é um caso particular e assim não. Exatamente. Isso é Então, muito legal, porque ele quase foi tolhido pela normatização, né? Sim. Por ele não saber dizer que os cantos são ângulos e que os ângulos são iguais. Isso, exatamente. Quase foi despercebido. esse exemplo eu acho que é muito bom que eu estou falando, porque um olhar descuidado, né, do professor, não, esse aluno não está entendendo nada. Né? E isso é muito comum, eu acho isso muito comum. E é só a questão de você ouvir o aluno e perguntar, mas o que você está pensando? O que você está querendo dizer? E às vezes ele está com uma ideia que você nem pensou e que pode enriquecer a discussão. Enfim, isso que eu estou falando é uma coisa que eu levo muito a sério na minha prática, não é uma coisa assim idealística, não. Para mim isso é muito concreto, essa coisa de você entender o que o aluno está falando e tirar essa perspectiva de falta, etc. E não é uma percepção assim prática, muito fácil da gente construir, porque o que a gente vive na graduação não é isso. Né? Me lembro quantas vezes levantei a mão para perguntar e o professor falava assim, mas isso que está perguntando é óbvio, como você passou no vestibular? Então, como se perguntar, problematizar não fizesse parte da aula de matemática. Exatamente. Então, a gente como formador pode dar o exemplo. Isso aí. Então, nos cursos de licenciatura é muito importante, porque a gente forma, quando a gente leciona na licenciatura, a gente forma as pessoas não só no conteúdo, mas também no exemplo da nossa prática, né? Assim, eu quero dizer assim, mesmo quando a gente dá aula de cálculo na licenciatura, a gente não está formando a pessoa só com o conteúdo, né? Então acho que isso é bem importante. E eu acho que isso leva a uma outra coisa também, a gente ter essa postura problematizada em relação àquilo que o aluno está produzindo. O que acontece? Na verdade isso é mais difícil, porque a aula se torna muito mais imprevisível do que você seguir, pode aparecer qualquer coisa ali. Aí o que acontece? Isso nos coloca numa posição de vulnerabilidade. É até uma coisa que a Márcia Cirino fala, essa ideia de vulnerabilidade, que eu acho que é bem importante. Só que é uma posição de vulnerabilidade, o professor se colocar numa posição de vulnerável, não é uma vulnerabilidade no sentido de enfraquecer, de você mas é uma vulnerabilidade que é uma potência, uma vulnerabilidade com uma abertura, assim. Quer dizer, então essa vulnerabilidade é o professor sair daquele lugar de que eu sei tudo, eu sou aquele que sabe tudo. Então, quando você se coloca nessa postura em relação ao aluno, pode emergir alguma coisa na sala de aula que você não sabe. Assim, e aí não tem problema, aí é que tá. Não tem problema você não saber alguma coisa. Né? Na linguagem do olho seria entrar numa zona de risco. Isso, exatamente. Isso permite também descobrir coisas novas. E a gente quer se colocar sempre na zona de conforto, na zona de autoridade, né? Muito. Naquela coisa, a gente não quer aquela autoridade que é dada pelo domínio do conteúdo, né? E esse domínio do conteúdo ele é artificial, porque é impossível, é um domínio do conteúdo que estabelece uma autoridade, mas é que ele é implicitamente baseado numa premissa de que é possível saber tudo, eu sei tudo. Não é possível saber tudo sobre você sempre está aprendendo. Cada vez que eu dou essa disciplina aqui, que eu já dei 1 bilhão de vezes, eu estou aprendendo alguma coisa, assim, entendeu? Então, você se colocar nessa posição de vulnerabilidade, enfim. Ou seja, isso também envolve, isso tudo que a gente está discutindo, essa ideia de problematização, tem um aspecto que é um entendimento do que é matemática mesmo, né, assim, da matemática como um conjunto de perguntas, de problemas, etc. E tem um aspecto que é um entendimento da dinâmica social da sala de aula mesmo. Então, o lugar que o professor se coloca, o lugar que o professor coloca o aluno, né, digamos assim. Aula. Beleza? Você que está com uma bolsa aqui? Isso. Bem-vindo. Perdoe, boa tarde. Carlos, né? Isso. Valeu. Beleza, pessoal? Mais algum comentário sobre isso? Tranquilo?
Então, o Carlos e o Thiago são alunos do IFRJ Paracambi, e já se formou o Carlos. Esse ano, se tudo der certo. Esse ano. Beleza. Tranquilo, pessoal? Algum comentário mais sobre essa parte? Porque passa uma de presença aí, alguém. Bom. Enfim. Deixa eu ver sobre isso mais alguma coisa para falar. Tá. Então, as próximas coisas que a gente tem para falar antes de entrar na matéria propriamente dita, quer dizer, eu vou falar sobre isso aqui, né? O que é que eu programei para dar nessa matéria, mas antes disso, eu quero falar na avaliação, tá? Vocês já sabem como é, vamos falar para quem está chegando, como eu estou pensando na avaliação dessa disciplina, beleza? Bom, primeiro, o Carlos também é importante estar no Google Classroom, tá? Você já entrou, porque todo o material está lá. Aliás, vocês que não fizeram análise 1, se vocês quiserem ver as aulas, elas estão lá gravadas também no Google Classroom. Então é legal vocês verem pelo menos a parte final, assim, de continuidade, porque tem muitas coisas que a gente vai usar aqui, tá? E elas estão todas, os vídeos são todos disponíveis lá, naquela mesma sala do Google Classroom que eu mandei o link para vocês, beleza? Então é importante, e todo o material da disciplina está lá também, tá? E esses vídeos também vão estar lá. Esses vídeos, a princípio, eu pretendo não publicizar, tá? Porque já tem muito vídeo de aula minha lá público, eu gosto de colocar as aulas públicas. Então acho que não precisa, e esses estão com uma qualidade técnica meio precária. Então, mas é só por isso. Assim. Deixa eu dar uma Hoje em especial, que tá tão legal. Hoje em especial, que tá tão legal. Exatamente. Comparado com o período passado. Exatamente. Então, o objetivo meu de botar essas aulas públicas não é virar youtuber, tá? Não é ter vinheta, nada disso. Mas é simplesmente entrar nesse debate, né? Do que é uma aula de análise, do que é aula... É isso. Enfim, então é precário mesmo. Mas já tem muita aula lá, então a princípio eu vou botar, né? Elas ficarão disponíveis só privado pra gente lá pelo Google Classroom, beleza? Elas ficam no YouTube, mas não ficam públicas. É isso que eu faço, tá? Então, falando da avaliação. Para quem fez análise 1, a avaliação vai ser igual, tá? De análise 1, então vocês já sabem como é. E essa questão de avaliação também é toda uma discussão. Que eu vou falar rápido também. Mas, vocês podem sugerir coisas também, porque eu sempre faço as mesmas coisas, tá? Então, a princípio, como a turma é pequena, felizmente, porque eu vou estar com uma turma de cálculo enorme na graduação, então que bom que essa turma é pequena, eu acho que dá para a gente fazer 2 provas, certo? Naquele esquema que a gente fez em análise 1. Porque eu acho que 2 provas... O que foi, tá aí? Não, 2 Vocês provas. preferem uma prova só? Não, a gente pode, eu não faço questão de 2 provas não, tá? Cobrar no trabalho. Tá, pode ser uma prova e um trabalho ou 2 provas e um trabalho. Não, Tá. Olha, a análise 1 começou com Fala 2 por provas mim, e 2 trabalhos. Vocês vão falar por mim, eu prefiro 2 provas e nenhum trabalho. tá, 2 provas e um trabalho também. Não. Porque eu gosto de dar prova. Mas tem que ter trabalho Então, eu ia falar isso, é porque eu acho que 2 provas pode ser melhor do que uma prova. Pela quantidade de conteúdo. Dilui mais. Você acha melhor 2 provas? Tá. Tá separado. Tá. Já a prova já tá lá no Classroom, né? Quê? Tem uma prova lá no Classroom. Não, 2 provas de análise 1. Tá. É porque é o mesmo Classroom de análise 1. É porque o material de análise 1 é que eu aproveito mesmo, entendeu? O material de análise 1 está todo lá. Então as provas que estão lá são de análise 1. Mas vocês podem olhar que as provas vão ser do mesmo espírito. A gente pode deixar para decidir isso semana que vem, tá? Tem mais gente? Eu não olhei. Acho que não tem muita gente que isso não. Deixa eu pensar se tem alguém. Só a Mariane, acho que não foi essa. Aquela aluna ela já terminou o mestrado.
foi algo que ninguém avisou que estava escrito e nem eu falei de hoje. Então, quantas pessoas? Pedro está como ouvinte, né? Quantas pessoas tem aqui? 1, 2, 3, 6, 7. Deve ter umas 10 pessoas. Tá, então, mas como eu estava, a gente pode decidir semana que vem. Mas eu acho que 2 provas pode ser melhor do que uma. Entendeu? Por que vocês estavam defendendo 2 provas? Por que vocês acham que é melhor 2 provas? Porque eu gosto da avaliação do prova. Tá. Não, além disso, assim, lembra do que era fazer uma prova com metade do conteúdo. Tu imagina no final uma prova com tudo, assim, como é que vai ser. Porque Não, porque a gente, assim, a gente essa aflição aí. porque a gente fazia às vezes uma prova, né, porque eram 2, né? Então uma prova e até certa parte só. E a gente já ficava meio nervoso, batendo cabeça ali. Meio nervoso com a Se for uma quantidade prova de só coisa que pra a gente produzia. eu não vou sobreviver. É por isso que eu acho que diluído é melhor. Quer botar 3? Pode botar. Thaís, quer defender uma prova só? Eu? Sei lá. É porque eu não queria fazer trabalho. Mas não vai ter trabalho. Ele tinha falado de 2 provas. 2 provas, né? Uma outra coisa que eu acho legal da prova é que a prova a gente sabe o que vai entregar. Sabe que também vai entregar algo horrível. Assim, a gente sabe o que vai entregar. Tá. O trabalho me dá a sensação, pelo menos me deu a sensação do passado, que eu não sabia o que eu ia entregar. Mas os trabalhos ficavam super legais. Exato. Depois que está pronto, tá ótimo. O problema é a ansiedade do pronto, de chegar no pronto. Aham. Vai ser igual? O que? O trabalho? Eu pensei Se igual. for igual, eu vou tirar foto do meu caderno, igual eu fiz. aí eu, tá bom, aí pode ser trabalho. Tá. Então, antes a gente pode decidir semana que vem, mas eu aproveito também e explica para eles e para a Eliane como é a prova. Quem quer explicar? Acho que cada um pode falar um pouquinho, né? Porque cada um tem uma experiência muito específica com a prova. A prova ela é uma prova de... A nossa, pelo menos, foram provas de 5 questões, com algumas coisas para fazer em cada questão, mas todas as questões são questões feitas para a gente pensar o que a gente estuda aqui e o nosso fazer enquanto professores. Nenhuma questão é feita com respostas objetivas demais, com respostas únicas demais, né? Salvo coisas muito pontuais. E não são provas curtas, o que é bom, pelo menos do meu ponto de vista, porque de fato toma-se um tempo para você refletir tudo que a gente vê aqui. E a prova ela contempla não só o que o Vitor fala, mas na verdade ela contempla na maioria das vezes muito pouco o que o Vitor fala. E um ponto importante que ele falou isso no primeiro dia de aula e eu não levei a sério até a primeira prova tudo pode cair na prova. Inclusive, e na sua maioria, coisas que ele não fala. Tudo cai na prova. Tudo é ponto de prova. Fala alto. Não, ele tá perguntando se tem livro. Se tem livro. Não. E a questão da prova também, tipo assim, por exemplo, tem questão 1, 2, 3, 4, 5. Aí é tudo ABCD. Aí geralmente dentro de cada questão tem assim, para você demonstrar alguma coisa, tal. Aí a questão B. E se fosse diferente? Mostra. E a C e a D é para você refletir sobre assim, como você aplicaria isso na sua aula do ensino básico, o que você pensa sobre o assunto e tal. Então meio que tudo conversa. E às vezes a gente acabava fazendo questão, né, que tipo assim, a C e a D era tipo uma resposta só. Porque conversava muito. E a A e a B também era muito similar. Então assim, fica meio livre assim. Aconteceu ano passado de eu fazer 2 questões com uma única resposta, simplesmente colocar ali. Igual a 1. Aí 2 traços embaixo, mas era um texto corrido do mesmo assunto. Assim, Mas eu tive só fazer um comentário aqui. Eu tinha conversado contigo naquela entrevista que eu ia tentar pegar a sua ideia de avaliação e usar. E aí eu fiz isso. Só que foi tipo assim, eu não posso sair do que a escola pede. Que é teste, prova, trabalho e qualitativo. Aí eu combinei com todas as turmas, conversei com todas elas, se eu podia dar uma avaliação que não vale ponto. E todo mundo topou. Aí eu falei assim, mas aí eles perguntaram como é que ia ser.
Aí eu entreguei, acho que na quinta-feira ou quarta, para entregar sexta agora. Mas tudo assim, se quisesse mais tempo é só falar que a gente conversa tal. E com questões bem abertas assim, para eles pensarem mesmo, tem alguns problemas e tal sobre os temas, né? Nada muito pesado. E a questão final, a última, é tipo um extra para eles escreverem o que eles quiserem ler. Legal. Então, tipo assim, se eles tiverem alguma curiosidade que eles viram fora, porque, como a gente conversa, né? Sempre surge um assunto na aula que vai para além, assim. Tipo, numa última aula eu fui falar sobre razão áurea, aí eu falei sobre a espiral áurea nas galáxias. Quando vem, a gente estava falando de buraco negro e por que o buraco negro puxa tudo. Então, assim, se eles quisessem falar disso, eles podiam colocar lá. Legal. Só que eu não estou nutrindo esperanças de que isso vai dar certo. Porque eu acho que eles estão muito com aquela cabeça de avaliação. Sim. É como ano? Do sexto ao nono. Aí uma para cada turno. Você dá em todos os anos? Em todos os anos. Aí o menino chegou pra mim, tipo, na segunda-feira, eu fiz aqui, toma. Eu passei quinta de tarde, e o menino veio com pronto. Aí eu falei assim, mas já acabou tudo? Você não quer ver nada? Não, é fácil. Foi do oitavo. Não, é fácil. Eu falei assim, mas você não conversou com ninguém? Não, eu li, fiz. Aí eu falei assim, tá, faz o seguinte, leva, conversa com seus colegas. A única coisa que eu proibi foi, não quero conversa com ninguém que não sejam os seus colegas. Porque eu quero montar a prova em cima do que eles responderem ali, entendeu? Que aí pra seguir a mesma linha. Então assim, se tiver auxílio de um explicador, do pai, da mãe, não sei o que, eu acho que vai acabar interferindo no que eles sabem de fato. E aí, entre eles, vai ter a avaliação da turma, eles conversarem entre eles, eu posso fazer uma prova em cima do que eles me responderem ali. Eu achei muito rápido, eu dar na quinta e o moleque vem segundo assim, tipo assim, pô, tá aqui. Porque a gente demora pelo menos uma eu não semana. tava pequenininho, entendeu? Pô, não é possível, cara. Mas aí assim, eu tô sem um pouco de esperança por causa disso, porque eu tô achando que eles vão levar muito assim, responder certinho, ponto. Vamos ver. Um outro ponto da sua avaliação, que é importante também, é que a avaliação a gente pode discutir ela com os colegas. É uma avaliação individual, exclusiva, que você vai fazer naquele momento de entregar, como o Marcos está falando. Em geral tem uns 5 dias para fazer. Você quer na hora. Eu já Eu vou ter que me matar de estudar essa semana. E é muito legal porque a gente aprende muito com os colegas também. Sim. Então, o Pedro, inclusive, é uma ótima referência. Eu acho que eu citei o Pedro em todas as minhas avaliações. Assim. O Pedro me ajudou com isso. Porque de fato. Não ia ser um poço de humildade, né? Porque assim, tá aqui a minha pequena contribuição. pequena contribuição. 6 páginas em PDF. Mas eu tenho que falar, né? Não, eu ia falar isso porque eu acho que é importante dizer para eles que a prova não é no momento, né? Se faltou esse ingrediente e que ela envolve uma parte que eu achei muito valiosa, que é uma discussão com o Vitor depois no individual sobre a prova. Isso tem uma parte escrita que é para vocês fazerem em casa e fazer coletivamente. Quer dizer, fazer coletivamente que eu quero dizer é assim, eu falo assim, o que eu espero da prova é que vocês construam as respostas coletivamente, trocando com o grupo, mas eu espero respostas individuais, entendeu? E vocês vão ver que as perguntas, vocês podem ver de análise 1, as perguntas elas encaminham para isso, porque não são perguntas só faça isso, são perguntas que pedem um posicionamento, o que você acha disso. Então, mas para construir isso, a ideia é fazer coletivamente mesmo. Aí, queria falar? Contribuindo um pouco também, que eu também entrei como avulso, igual vocês, fiz análise 1 em 2019, ano passado que eu entrei, né, de fato, como aluno da UFRJ, e foi muito bom, assim, foi um período de crescimento muito grande, a prova, tudo mudou um pouco, porque na minha época era presencial, a gente tinha que fazer... Já era com consulta, mas era presencial. Com consulta e era uma coisa que mesmo assim, sendo um tempo menor, fazia a gente pensar muito e refletir sobre o que a gente tinha visto. Então a gente tinha consulta, era mais tranquilo por isso. E foi muito bom também. Assim, acho que vocês vão gostar bastante. É muito diferente, todo o curso, toda parte da prova. Faz a gente refletir muito. Seja bem-vindo. Na verdade, aproveitando a fala da Larissa, assim, eu já dou prova
só prova com consulta, para mim não existe prova sem consulta já há mais de 20 anos. Assim. Para mim é inconcebível, eu só dou prova com consulta, sempre, de qualquer coisa. Para mim não faz nenhum sentido você dar prova sem consulta. Eu não quero que as pessoas decorem as coisas, entendeu? Enfim, e isso já há muitos anos. Agora, esse modelo de prova, eu comecei a fazer durante a pandemia, né? Assim, acho que é importante falar isso também, né? Porque uma coisa que me chocou muito durante a pandemia, não sei como foi a experiência de vocês lá no IFJ, é que as pessoas tentaram, no remoto, tentar imitar o modelo de avaliação do presencial, que já está errado no presencial, que já não deveria ser assim no presencial. Então eu tentei não imitar, como é que eu posso fazer diferente? Assim? E aí eu cheguei mais ou menos nessa ideia de avaliação, que tem essa parte escrita, que é como eu estava falando antes, para ser feita coletivamente, e depois tem uma conversa individual com cada um, entendeu? Por isso que só dá para fazer se a turma for pequena. Aí depois tem uma conversa individual com cada um. Então isso foi durante a pandemia, mas aí para mim isso faz mais sentido, então estou mantendo assim quando é possível. Cálculo 1 agora não vai dar para ser assim. E nessa... Não, e essa conversa individual, que aí vocês entregam a parte escrita, aí tem uma conversa individual, tá? Essa conversa individual, acho que é importante dizer que não é uma prova oral. Não é assim, para ver se foram vocês que fizeram. É uma conversa na qual eu vou, assim, criticar, isso aqui acho que você poderia ter colocado melhor assim. Mas a ideia dessa conversa individual é que seja uma conversa de mão dupla. Eu acho que a gente não pode... Ou seja, é como assim, não é que eu estou avaliando vocês só, é uma avaliação coletiva de todo o processo. Então, para mim é uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Eu acho que a avaliação é um nó que tinha que mudar completamente, acho que está muito errado, né? A maneira. E eu acho que a gente não pode avaliar, estando no lugar do professor, a gente não pode avaliar o aluno sem se colocar na disposição de ser avaliado também. Porque senão você parte do pressuposto que a sua aula é perfeita, entendeu? E a avaliação não pode ser o quanto o aluno se aproxima da sua abordagem, entendeu? Então, eu quero, nessa conversa então, eu quero ouvir críticas a essa abordagem também. Então não é uma prova oral para checar se aquilo que vocês... Não é isso, entendeu? Fala. Alguém ia falar? Não, só contribuindo essa mudança também, né? De quando eu fui. Ano passado eu assisti, fiquei como, né, para relembrar, né, E aí eu vi toda essa mudança, porque a educação é esse processo, né? A gente vê que pode ser também diferente, que tem outros focos. Então essa mudança do olhar para a avaliação que o Vitor teve, eu achei, assim, muito legal. Eu acho muito bacana, por exemplo, a própria contribuição do Marcos agora. Quanto isso já está mobilizando a gente para fazer diferente. O Marcos dentro de sala de aula talvez seja o que está mais fácil de mexer isso na base. Assim. Eu acho que o Marcos e o Washington são os únicos que estão atuando agora do mestrado, né? Porque eu tenho certeza que já estão impactando de fato com a forma que a gente está vendo aqui que é possível de fazer. A gente não é apresentado, há formas diferentes de fazer, né? Foi uma contribuição que ele deu também. Né? A gente entra na graduação já sabendo que não sabe, e que não sabe por incompetência nossa. Então, para a gente é muito importante estar aqui com esse tipo de referencial, de que dá para fazer diferente e que vai funcionar. Está funcionando. Muito bacana. A gente é um pouco mais gentil com o segundo também, está funcionando. Que bom. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Que eu acho que os meninos que estão entrando agora devem estar com a mesma curiosidade. Né? Como vocês estudam para essa prova? Durante a prova. Não, fazer a prova é um estudar. Mas é de fato, é isso que a gente Durante a falou. prova. Pra ele dar tipo, um mês pra gente fazer isso. Também foi, A última foi, mas a última Não foi um mês. foi de ontem pra entregar uma semana depois. Voltando os adiamentos maior. Teve adiamento, deu quase um mês. Mas outra coisa que eu acho legal também é a gravação. Pelo menos quando eu fiz o F1, eu voltava muito, eu ia estudar, e eu ficava, fazia meu
um dos trabalhos era um relatório que a gente podia fazer um vídeo, foto, ou escrever sobre. Aí toda aula eu escrevia alguma coisa que eu refleti naquela aula. E aí eu olhava de novo, quando eu fui estudar para a prova, olhava os vídeos, né, para poder. Isso também foi muito. Isso eu acho que tinha que ter em todas as aulas, não só aqui. Com todos os professores filmar para a gente rever, porque a pandemia fez muito isso. Também. Mas isso aí eu já filmava antes da pandemia. Quando começou esse negócio assim, de escola sem partido, o aluno filmar o professor, eu já estava na frente. Eu já me filmei. Você mesmo criava provas quando você... E um comentário que eu queria fazer é como assim... Mas só rapidinho, enquanto o seu outro comentário, isso também é um ponto, né? Como você estuda dessa prova, porque também naquele modelo convencional de prova, uma coisa que eu também tento quebrar é o seguinte: você estuda para a prova. E eu quero, nesse modelo, que você estude a partir da prova ou durante. E isso é muito concreto também em vários relatos que tem assim, aluno que fala, depois de. Eu também já passei por isso. Depois de meia hora da prova eu esqueci tudo. Então você estuda para fazer a prova. Então é uma inversão, né? Ao contrário do que deveria ser. Eu falo. Não, outro comentário que eu queria fazer é que assim, como essa perspectiva, essa mudança de perspectiva poderia tanto contribuir para o aluno como para o próprio professor. Com certeza. Eu vi muitos colegas de departamento assim, se descabelando durante a pandemia, porque onde já se viu que ele ia ter que aprovar todo mundo, porque agora eles conversavam, que pelo menos a prova tinha que ser presencial. Então assim, é você lidar com uma coisa que, por que ainda existe, gente? Né? A gente não para pensar e para problematizar, né? Assim como não problematiza a própria matemática, não problematiza o processo avaliativo. E assim, o pessoal falava assim, não, o que vocês estão fazendo? Gente, eu tive problema nenhum durante a pandemia. Eu coloquei meus alunos a produzirem outras coisas, a socializarem o que estavam produzindo, e não simplesmente a reproduzir coisas no papel. É verdade. Então, durante eu acho assim, que é isso, a prova já é uma experiência traumática, né? Assim, e eu acho que, mesmo assim, esquece a pandemia, antes da pandemia a gente já deveria ter repensado isso. Né? Com certeza. Uma prova que seja uma coisa não para colocar aquele aluno pensando, etc. Né? E durante a pandemia, eu acho que, para mim, pelo menos aqui no UFRJ, emergiu muito claramente o quanto o nosso sistema educacional é doente. Por quê? As pessoas estavam preocupadas em como garantir que os alunos não colassem. E eu, naquele momento, no começo da pandemia, que estava todo mundo assim, não sabendo se ia morrer, se não ia morrer, gente perdendo emprego, gente perdendo pai, mãe, gente perdendo tempo. E as pessoas, a minha preocupação quando começou o ensino remoto era como trabalhar com a saúde mental, né, assim. E como garantir que, mesmo remotamente, eles aprendessem alguma coisa. Né? E não, a gente não tinha que estar preocupado em como garantir que não cola, ou como garantir a mesma avaliação. Mas, poxa, era tão difícil pra gente, pra eles, né? O que eu podia fazer para que eles aprendessem alguma coisa? Exatamente. Era outra preocupação. Eu acho que nessa questão da pandemia que você levantou, tipo assim, essa preocupação dos alunos colarem ou conversarem, isso fala muito mais de como esses professores estão vendo a avaliação do que da avaliação em si. E mais assim, se os alunos estão colando e não conversando entre si, colando que eu falo tipo assim, realmente um faz e dá para o outro copiar, né? Que aí também não serve de nada. Mas eles fazem isso porque eles são ensinados que a avaliação é o quê? É uma competição, né? Assim. Tipo assim, ó, eu tenho que passar, tipo, eu tenho que fazer isso para passar, não para aprender. E aí eu acho que estaria aí uma oportunidade da gente, como classe, rever o que é avaliação, né? Porque é uma preocupação não só de burlar a regra, mas assim, do porquê que esses alunos estão preocupados em burlar a regra e não em fazer de uma outra forma. Exatamente. Então, quando começou aqui, né, a avaliação no remoto, eu até falei que o pessoal ficava
meio curso, assim, mas depois, porque teve um episódio assim, de uma cola coletiva, né? Óbvio que os alunos colaram, criaram o Google Docs, não sei o quê. Ótimo que eles nunca pensaram que não tinha cola antes. Aí eu falei pra eles assim, eu falei pro pessoal aí assim, é o pessoal mais o pessoal da física, né? Mas o pessoal aqui, né? Falei assim, vocês que pautam uma coisa assim, porque essa prova, mas aqui também, essa prova, porque aqui tem uma prova unificada, que eu acho horrível. Prova unificada de cálculo e física, que é engenharia, matemática e tal. E eu acho que, o que eu quero dizer, vocês que pautam uma prova assim, porque a prova vira um jogo, essa prova unificada e tal, ela vira um jogo de quem está passando a perna em quem. Então, muitas vezes os professores, eu vou botar essa questão que tem macete que ninguém vai acertar. Aí o aluno vira uma coisa assim completamente louca, assim, que é tudo menos aprender, entendeu? Então, os professores, com que questão eu vou botar que ninguém vai acertar, e os alunos, como é que eu vou burlar isso? Então isso eu quero dizer, óbvio que vai ter cola, que vai ter, porque vocês pautam a prova como esse joguinho. Então, tudo vale. Assim. Eu lembrei quando eu fiz Física 3, um arquivo que rodava com provas anteriores até o século passado, com 10 mil páginas. E sempre estava lá a questão. Era a Bíblia. Aí ele sempre modificava uma coisinha, mas ele sempre estava lá parecida. Aí na atenção de Física 3, eu lembro que eu até comentei na minha avaliação, né? Que eu tinha muito receio por avaliação que era feita remotamente por conta de Física 3, que depois desse incidente que você comentou, da cola coletiva, a minha prova de Física 3 foi oral. As duas avaliações. Imagina, recitar o integral tripla. Essa conversa não é uma prova oral, tá? Prova oral? Não, essa conversa que a gente vai fazer aqui não é uma prova oral do jeito que ele está falando. Mas fala. Então, aí eu já até comentei com você que eu ia para a prova com receio, lembra? Toda a prova oral. Porque eu pensava só naquilo. Eu falava assim, caramba, eu vou tirar isso daí daqui porque eu vou ter que recitar muito legal. Isso é uma coisa que te marca tanto que quando a gente começou a fazer a nossa primeira avaliação, Jean ficava completamente nervoso de socializar qualquer coisa que ele fez na prova. Ele não queria porque para ele estava colando, assim, era uma coisa marcada para ele. Assim. A gente falava, não, Jean, tá tudo bem, não tem problema. O Vitor falou que a gente pode conversar sobre a prova. Eu já se convenceu disso agora. Teve um dia que a gente estava saindo da aula do Vitor, aí a gente parou na porta, assim. Aí eu falei, não, gente, quando eu terminar de fazer a questão tal, eu coloco lá no grupo para vocês. Aí acho que foi você mesmo que falou, né? Tipo, gente, vocês estão falando que estão colando assim logo na porta da sala. Ué, gente, eu fui a primeira a fazer a avaliação, né? De todo mundo, primeiro a fazer da primeira prova. Aí eu logo já falei, isso aqui eu não entendi não, copiei de tal pessoa. Entendi como é de tal pessoa. As questões de somatório todas eu falei, olha, Pedro. Então, eu fui copiado do Pedro também. De Pedro, assim, porque o somatório para ele foi muito difícil de entender. Assim. E uma coisa que vocês podem fazer nessa prova escrita é escrever aquilo que vocês não entenderam, ou seja, não são penalizados por isso. Né? Então, falar, as pessoas na P2+, as pessoas começaram a fazer isso, né? Isso aqui eu não consegui fazer por isso e tal. Já que a P2 estava mais difícil também, né? Realmente a gente não conseguiu fazer. Então, mas eu acho que é outra coisa que a avaliação, necessariamente ela tem que ter uma abertura. Ela tem que ter essa abertura para o aluno escrever aquilo que ele não sabe também, ou aquilo que ele tem insegurança, porque senão de novo vira uma competição, né? Aquilo que eu vou escrever para enganar o professor, para ele achar que eu sei, entendeu? Então é um pouco isso. Eu acho que para fechar, uma coisa dessa avaliação que é muito legal, é que a gente não se sente em nenhum momento inferior porque não consegue fazer qualquer coisa na avaliação. A gente não se sente avaliado. A gente não se sente avaliado. Na verdade, e aí isso é uma coisa que também eu carreguei depois do meu trabalho, é que eu estou muito feliz de estar sendo avaliado agora. É o tipo de avaliação que eu esperava ter, assim, pelo menos parecida com o resto da minha vida. Porque tu meio que troca a figura do julgamento pela do apoio, né? Exatamente. Eu não estou ali para saber o quão menos eu sei que o professor. Isso é um ponto muito importante, assim.
Porque no fato, a avaliação tradicional, a gente começa com 10 e vai perdendo. E nessa avaliação não é assim. Nessa avaliação a gente vai ganhando coisas conforme a gente vai lendo, construindo e comunicando com os colegas. E depois, na discussão sobre a avaliação, na entrevista, aprendendo mais coisas e vendo de fato onde a gente errou mesmo. Porque tinham coisas que na minha avaliação estavam erradas. E eu não me senti pior em nenhum momento por isso. Isso foi muito diferente da experiência que eu tenho em geral. Exatamente. Acho que é isso. A avaliação tem que ter uma abertura para isso. Né? Você não pode assim, se refrear de escrever alguma coisa errada. Né? Assim, no sentido que você vai ser rotulado como um aluno fraco por causa daquilo. Senão, enfim, isso perde o sentido de aprendizagem. Né? Isso que o Rodrigo falou foi muito bacana. Que bom que está gravando. Isso é um motivo bom de gravar também. As pessoas falam coisas legais assim, não sempre. Enfim. Bom, mas sobre a avaliação, mais alguma coisa? Eu quero falar sobre isso aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa da avaliação? Pode só dar uma sugestão. Não sei se você já pensou em fazer uma prova de 2 etapas. De a pessoa refazer, né? Assim, tipo, você faz do jeito que você conseguir fazer. E depois o professor dá um feedback do que você fez ou não fez e a pessoa refaz. Talvez a partir desse feedback, aí sim poderia conversar com os colegas e tal. Não sei. Não, acho que é legal. Essa prova de 2 etapas eu dava no ensino médio. E eles gostavam muito, porque eles falavam, nossa professora, agora a gente está percebendo o quanto a gente pode aprender, porque a gente repensa aquela questão que a gente não tinha conseguido fazer. É muito legal. Eu acho que pode ser assim, só que esse esquema de prova já dá um trabalhão. Porque aí são 2 correções. É porque essa conversa tipo assim, pelo menos meia hora com cada um. Fora o tempo que você passa marcando coisas na prova, né? Que você já vem com a prova marcadinha. Exatamente, eu dou um feedback nítido na prova, faço comentários e tal. E é pelo menos meia hora com o Lucas a 2 horas. Eles vão falar, no máximo 1 hora. Eu não vou fazer mais, mas algumas pessoas, enfim. Mas eu acho que é bacana, sim. Bom. Então fechou em 2 provas e trabalho. Não, vamos fechar semana que vem. Eu não gosto de fechar assim na hora, porque fica com pressão. Será que vale a Se pena? já tem os elementos para refletir, a gente bate o martelo semana que vem, tá? Será que vale a pena falar do trabalho para a gente poder pensar na trabalho, possibilidade de fazer o trabalho? O trabalho, a princípio, é um relato individual da sua experiência na disciplina, entendeu? Que pode ser escrito, mas eu recomendo que tenha outras coisas. Tem gente que faz vídeo, tem gente que faz podcast, assim, áudio, né? Assim, podcast não chique, e tem gente que faz desenho, mas é alguma coisa que expresse a sua experiência em disciplina. Essa é a ideia do trabalho. Depois eu vou botar exemplos de trabalho lá. As avaliações. Por exemplo, no período passado eles enviaram a você diretamente ou botaram no. Teve uma época lá da pandemia que o professor pedia para a gente botar, eu acho que nos comentários, que eu não poderia ver a resposta dos outros ou é diretamente a você. Não, é pelo Google Classroom, mas aí eu não ver a resposta de todos. Porque se você botar lá como avaliação, como tarefa, né, que é o nome, do Google Classroom, só o professor enxerga. Mas é para entregar tudo por lá, porque para mim é mais fácil a organização. Né? Lá por e-mail, 1 milhão de e-mails eu vou perder. Enfim, mas a gente decide, vocês vão pensando, a gente decide semana que vem, tá? Beleza? Tá. É porque eu perguntei justamente por causa desse trabalho. Teve trabalho lá que a gente fazia tudo em conjunto, aí não poderia se inspirar, não ter uma ideia, porque eu queria saber como foi no análise 2, análise 1 para ver como então, eu vou botar alguns exemplos lá. Mas tem gente que faz um texto escrito mesmo. Tem, como eu falei, tem podcast, tem vídeo, tem gente que fez um vídeo, tem gente que fez uma página no Instagram, tem gente que fez blog, entendeu? E aí tem coisas escritas misturadas com desenho.
assim. A ideia é que seja uma coisa livre, assim, em termos de mídia, tá? Teve gente que fez um perfil no Instagram, por exemplo. Entendeu? Enfim, TikTok ainda não teve. E TikTok eu nem tenho, pra ser de idade. não tem, eu também. Não, mas eu sou novo, mas eu não sei dançador. Enfim. Bom, mais alguma coisa sobre a avaliação? Tá, então, pra falar isso aqui, vocês querem um intervalinho? Seria bom. Só pra eu pegar um café. Ah, mas 10 minutos só, tá? Só não vai dar tempo. Não, eu te perguntar exatamente isso. Como a gente começou mais cedo, você tem que ter um café. É. Tem que comprar lá na frente. Não sei, mais Tem tarde. outra fonte de café. Não, aqui na frente. Só lá na frente. Então, 3h40, beleza? A gente volta. Tá. Porque senão vai ficar apertado, tá? Toda hora cruzando o braço.